Enquanto uma coisa, vamos falar sobre política local. Como é que você avalia a gestão do atual prefeito da nossa cidade aqui? Quais foram os pontos positivos e os pontos negativos durante o mandato do Rodrigo, cara? Osmar, bora lá falar de política regional, que é a área que eu, pelo menos, acredito que domino um pouco. Política regional, tratando de Suzano. Hoje nós temos um prefeito com a maior avaliação do Alto Tietê, com a maior avaliação, diria, da história da cidade. As urnas em 2020 provaram, e o atual aumento também comprova, assim como deve comprovar na próxima eleição. Então nós temos um cenário dominado por uma pessoa, que é dominado por uma liderança, que é dominado pelo comandante que vai escolher o próximo candidato. Eu aqui cravo que o próximo candidato do Rodrigo será o Pedro Ixi. É uma opinião minha. Pois é, É pois é. É a minha opinião também. de bastidor. Por quê? Porque já está na boca da galera. Não é algo novo, não é uma informação exclusiva, é algo já revelado. Ainda não pelo comandante, mas será. Eu acredito que o Pedro Ixi será esse candidato. Quem vai bater de frente? Leandrinho, que era um dos nomes, que falou conosco essa semana lá no Olho. Eu acredito que vai tirar o time de campo. Eu acho que não vai entrar na partida. Eu acho que viu que o adversário é o Real Madrid e ele pode estar aqui com o Remo, não Uhum. desrespeitando o Remo, mas ele pode estar aqui com o Remo, aí fica complicado. E aí nós podemos ter ali, eventualmente, qual time que eu posso atribuir? O Pedro Luiz hoje é o Real Madrid com apoio do presidente. Nós vamos poder ter ali um Real Betis da Espanha, com Marcelo Cândido, que é difícil ganhar do Real Madrid, mas vez ou outra, por eventualidades de uma partida, vence. Então, hoje é esse o cenário que eu acredito, dependendo da situação, do Marcelo. O Pois é, Pedro entra como. pois é, o Pedro entra como favorito por indicação do Rodrigo, que a gente é uma coisa óbvia, que a gente vê o desenrolar da história aí, né, cara? A gente vê a movimentação política nos bastidores de Suzano, né? As possibilidades de candidatura à prefeitura de 2024, a gente vê que o desenho está se formando dessa maneira, né? Porém, cara, porém, nós temos aí também o vice-prefeito Valmir Pinto, né, que vem de um histórico político variado aí, né, cara? O cara estava no PT, do PT o cara foi pro PDT, do PDT foi pro PSB, do PSB agora incrivelmente, o homem está lá no PV, né, cara? O cara se tornou presidente do PV. E é um dos principais nomes do PV também aqui em Suzano para disputa, né? Porque faz parte da federação, PT, PCdoB e PV, né? Como é que você avalia a atuação do secretário de Cultura e suas possíveis pretensões de se candidatar a prefeito aqui em 2024, cara? Porque a gente está vendo, tem esse desenho, tem Marcelo Cândido, né, que está aí, estamos elegíveis, estamos inelegíveis, estamos tudo mais. Porém, o Pedro Ixi é o atual secretário de saúde, no caso, e é bem cogitado mesmo para ser o candidato prefeito Rodrigo Axuxi na próxima eleição. Isso é ponto, aquilo que você falou. Mas de tabela nós temos aí o Valmir discutindo, nós temos o Marcelo também, cara, o ex-prefeito de Suzano. Osmar, vamos ao Valmir Pinto. Eu fazia parte do PV até pouco tempo atrás. Ah, Isso até janeiro, fevereiro, me recordo agora, até porque a questão política em particular eu deixei ela de lado. Mas na questão do PV, primeira vez que o PV. Não vou afirmar algo que eu não sei de fato, mas eu acredito que seja a primeira vez que o PV chega à Prefeitura de Suzano. Eu acredito que tem um cidadão que está muito feliz com isso, que está realizado, por ter mantido o partido muitos anos ali, e agora que ele perdeu de mão o partido chegar à vice-prefeitura, mas ele deve estar. Eu servi a algum propósito, que é o Cabecinha. Cabecinha era a grande liderança do PV, uhum. ele larga o PV, perde o PV vai para o Fogagnoli também perde o PV, e eu vou junto com o Fogagnoli e saio nessa, até porque política é complicado, política é inexplicável. E o PV vai com o Valmir Pinto e chega à vice-prefeitura com o PT e com o PCdoB. Olha, o PV agora faz parte da prefeitura como vice-prefeito. O PCdoB, o presidente do PCdoB, faz parte do governo, inclusive acompanha ali as movimentações da prefeitura, inclusive várias reuniões com o secretário Alex Santos, e nós temos o PT.
O PT que é a minha grande dúvida. O PT hoje é governista ao lado do PL, que parceria linda, inclusive, super admiraria, porque eu quero encontrar o Derli nos próximos dias, inclusive, para questioná-lo. Hoje você é governista, hashtag Rodrigo Xuxi, ou você é PT raiz que vai continuar mantendo a oposição? Ou não? Essa é a minha grande dúvida e vou apurar isso nos próximos dias, inclusive, tá? Estou até revelando pautas aqui para você. Eu estive até brincando, né? Qual é o cargo do Derli hoje? E eu vou questionar ele, e por isso que estou citando o nome do mesmo. Uhum. Sobre o Valmir Pinto, Osmar. O Valmir Pinto, hoje, na minha visão, é um Real Zaragoza da Espanha. Né? Não consegue enfrentar o Real Madrid, sofre para ganhar do Real Betis, mas acredita manter um sonho vivo, por mais que nem a própria torcida acredite. Então, eu não descarto, até porque no jogo da política nós tivemos um ex-prefeito narguilheiro lá em Mogi das Cruzes, que por causa de um narguile perdeu a eleição. Inclusive, quero entrevistá-lo para questionar se ele manteve o ritmo de fumar narguilha ou não. Uhum. Né? Acho que ele deve ter pavor, trauma, mas o outro ganhou. Então, quem sabe, numa falha do Pedro Ixo, numa falha do Marcelo Cândido, o Valmir Pinto não emplaca. Pois é, cara, mas aí nós temos uma questão do Marcelo Cândido. Você colocou um cara que tá aí, tá, o Marcelo Cândido, né, que já governou Suzano por 2 vezes através do PT e tal. Depois também seguiu aquela mesma cartilha, filiado ao PDT, né, e inclusive ajudou, né, quando filiado ao PDT, ajudou na eleição do atual prefeito, na primeira eleição do prefeito, depois acabou tendo desligamento, tal, aquela coisa toda, e está no PSOL. E também existe uma forte movimentação para ele voltar ao PT, para disputar a prefeitura novamente agora no ano de 2024, elegível, é claro, né? Como é que você vê a possível candidatura de 2024 com Marcelo Cândido dentro do PT, cara? Como é que fica esse jogo? Porque muda completamente o cenário daí. Essa é nova, Osmar, para mim. Marcelo Cândido no PT Não, é nova. não, tô falando, existe uma possibilidade. Digamos que entre, vamos calcular, vamos imaginar, vamos colocar o Marcelo Cândido de volta ao PT, cara. Como é que você vê esse cenário, cara? E aí o PT fazendo parte da prefeitura junto com o PV, que é tudo federação, tudo um só. Exatamente, está na federação, mas a gente vê que existe uma intenção do Valmir ser candidato, correto? Campanha de amigos, né, Osmar? Não, eu sei, mas ao que vem ao público a conversa é essa. Mas daí automaticamente nós temos um Marcelo Cândido lá dentro também. Como é que fica o cenário na sua concepção, cara? Como é que você imagina esse cenário? Nós temos aí, e sem contar, né, cara, eu fiz um data wang esses dias atrás aí, cara, a título de intenção, e eu verifiquei que mesmo o Marcelo Cândido, o cara afastado por tantos anos da política suzanense, o cara tem um nome bastante forte. Hoje nós temos aí, na pesquisa eu coloquei o Marcelo, coloquei o Valmir, coloquei o Pedro, coloquei a Gerice, que, né, na outra plataforma ela veio e disse que colocou o nome à disposição também, né? Então a gente não vai deixar de lado. E também coloquei o nome do Leandrinho, né? Que o Leandrinho também, você sabe disso, que o Leandrinho sempre teve vontade de se tornar prefeito da cidade, tal, aquela coisa toda. No Datawang aí, cara, que eu diria, posso chamar assim, cara, você vê que Marcelo tá lá entre 18, 17, variando, e todos eles estão assim, todos os 3 primeiros, exceto o Leandrinho, que botou a base para trabalhar, né, cara? O Leandrinho botou a base para trabalhar, tem 40% dos votos. Mas vamos descartar, vamos cair pro cenário real da coisa, onde hoje o Valmir tem uma parte da base trabalhando, uma parte da máquina trabalhando. Nós temos aí o Pedro também com uma parte, com toda a aceitação do Rodrigo, né, cara? Aquela coisa toda que vai na esteira. E nós temos o Marcelo com a mesma intensidade de votos, cara. É uma campanha e a pesquisa já bateu mais de 2.000 pessoas aqui na nossa cidade. Me conta uma coisa, como é que você vê esse cenário, cara? Porque se tem um Marcelo dentro de um PT, por exemplo, o cenário muda completamente, concorda? Porque você vê que hoje o Pedro tá com uma parte da máquina na mão, o cara é secretário de saúde, o cara para onde vai, o cara é qualquer coisa, bateu um prego, tá lá o Pedro Ixi hoje. Você concorda comigo? O Estevão tá em tudo quanto é canto agora também do nada. Se ressuscitaram o Estevão virou tipo, sabe aquele boneco que tá do lado, né, junto? Tá mais ou menos assim. Qualquer oportunidade vem o Estevão no meio. Daí o que acontece? Nós vemos aí o trabalho rolando, tal, aquela coisa toda. Só que o Valmir tem uma certa estrutura, o Pedro tem uma estrutura, isso é óbvio que tem. Entendeu? O Marcelo, na prática, literalmente falando, o cara tá afastado e não tem mais. E o nome dele é muito associado ao PT ainda. Eu não sei se, ele, estando elegível, se ele saísse numa disputa para prefeito pelo PSOL, eu não sei como é que seria a imagem do Marcelo. Não sei se agregaria ou viria desagregar. Eu acho que mais desagregaria do que agregaria. Isso também é um dos fatores
que talvez possibilitasse uma volta de um Marcelo ao PT também, cara, que é um ponto real, fatídico também, que tem jeito. Porque aquela coisa, hoje nós temos aí, é aquela coisa também, né, cara? Eu tenho uma posição de esquerda, eu tenho uma nova visão com relação à coisa toda, mas é meio complicado, porque o cara é vice-prefeito, tá? É um cargo eleito, então tá lá, mas o cara é secretário de cultura, então é um negócio complicado. Você concorda comigo? É meio difícil. Daí vamos pegar um outro tópico aí também, cara. Vamos pegar mais um tópico também aí no meio. Eu tenho uma propositura de esquerda, tal, tudo mais. Então nós temos o PSB. Você concorda comigo? Mas teve uma movimentação pro PV. Certo? Sim. Então, pô, negócio tá diferente. Então, nada. Então, cara, não tô dizendo de mais nada. De repente temos o Marcelo no PT, cara. E aí? Me conta essa história. Aí que eu falaria que o Marcelo é o candidato de oposição mais governista que eu já conheci. Porque PV, PT e PCdoB é uma federação. Sim. Estão junto. Perdão, olha só. Estão junto com o PL, a governança. Sim. Até representantes na prefeitura. O PV hoje tem um vice-prefeito e o PT está perdido. Não sei, vou procurar depois saber. Mas assim, o PT com independência, sem o Valmir Pinto na federação de vice, aí muda o cenário. Aí muda o jogo. Aí o Marcelo Cândido chega forte e deixa de ser um Real Betis e passa a ser um Barcelona. Aí chega para tentar competir de igual por igual. Eu digo tentar competir porque mesmo competir, o prefeito Rodrigo Axux tem a máquina na mão. E é uma grande vantagem. É óbvio, isso é ponto. Isso é ponto. Porque não é só ter a máquina na mão, o cara tem 100 deputados lá no Congresso. Vamos ser lógico também, né, cara? Só por aqui você sabe que todo mundo foi eleito, né? Você pega aí André do Prado, Márcio Alvino, todo mundo vai fazer parte dessa estrutura, fora os demais deputados estaduais, tal, etc., que foram, entre aspas, aí favorecidos também na campanha aqui, né, cara? Você sabe disso. Nós temos aí o governo do estado, que foi apoiado pelo Rodrigo, tudo mais. Ou seja, existe favoritismo muito grande, cara, do Pedro na disputa para a prefeitura de 2024. Mas o cenário muda. Ou seja, porque na realidade, se nós formos ver aqui, cara, nessa enquete que eu acabei elaborando, cara, em toda e qualquer situação, né, se houver realmente isso aí, ficar entre os três a disputa, digamos que seja entre o Marcelo, tal, o Pedro. O Marcelo e o Pedro, pelo número ali, cara, daria um segundo turno. Existe uma possibilidade de segundo turno, porque a força vem, cara, até porque o PT até o momento não se movimentou com relação a isso. Caso haja uma movimentação para esse favorecimento, cara, o cenário muda bruscamente aqui na nossa cidade, não é verdade? Osmar, quem lidera hoje o Data One? Na realidade, hoje, sem o pessoal, sem a movimentação de base? Sim. Sem a movimentação de base, Pedro Ixo por 1 ponto, cara. Por 1 ponto? 1 ponto. 1 ponto percentual entre Marcelo Cândido e Valmir Pinto, cara, pra você ter uma ideia. Isso liderando dentro. Não, se você falar com movimentação de base, vem o Leandrinho, que é um outro tópico que eu quero conversar contigo depois. Teremos segundo turno e eleição no segundo turno, ela é outra eleição. Pois é, cara. Pois é isso que eu tô te falando. Como é que você vê isso? Vamos supor que o Marcelo tá aí, tá elegível, e porventura o Marcelo cai de volta, que nem uma bomba em cima do PT. Pof, pronto. E na federação, desculpe, né? Ele cai no PT e isso aí explode por toda a federação. Como é que é o cenário, cara? Eu estou imaginando isso. Eu queria saber se o Valmir Pinto iria para. Uma pergunta aqui. Eu queria saber se o Valmir Pinto iria para a eleição com o PV ali junto com o Marcelo, ou se ele falaria: não, devolve para o cabecinho o partido e eu vou buscar outro para me candidatar. Seria uma das minhas dúvidas, entendeu? Agora, teremos uma eleição boa no ano que vem. Pois